Sejam bem-vindas ao Leoa Group. Hoje estamos aqui com duas psicólogas extraordinárias para trazer aqui para a gente um conteúdo riquíssimo para a área empresarial aí de nós mulheres, que eu tenho certeza que você aí que está do outro lado vai se sentir conectada com as dores que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então, eu gostaria de apresentar aqui a Ruth Ferreira, psicóloga, escritora, palestrante, empresária. Ela vai trazer um pouquinho aí da experiência com a gente. E também estamos aqui com a Carol Nakoneski, que é a nossa psicóloga, neuropsicóloga, que também vai somar muito com esse nosso encontro para vocês, mulheres empreendedoras. Então, vem com a gente. Sejam bem-vindas. Obrigada. Carol, Ruth. Muito obrigada. Vamos aqui começar um assunto que é, vamos falar assim, o mais desafiador que nós mulheres, eu acho que a sociedade como um todo vivencia, né? Que é a saúde mental. Sim. Né? E, assim, um ponto que eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho pra gente é, no mercado empresarial, o quanto, duas frentes que eu vejo que são bem importantes a gente tratar, que é o estresse, né? Que é algo que a nossa sociedade, nós estamos vivendo muito isso, e também a ansiedade. Então, eu acho que é o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Eu acredito que são dois pontos que podem aqui ser muito ricos e valiosos para quem vai estar nos assistindo. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês na experiência, né, na profissão, como vocês lidam com esses dois temas tão importantes aí na saúde mental para nós, mulheres empreendedoras. Bom, na clínica a gente vê muitas pessoas, né, de vários ramos, de vários cargos, procurando ajuda porque estão manifestando transtornos mentais, principalmente ansiedade, síndrome do pânico, burnout, né, que é uma exaustão mental, física, né? Então, e essas coisas paralisam, essas coisas não permitem que as pessoas sigam adiante, né? Então, a gente faz todo um trabalho de autoconhecimento, né, e resgate dessas forças que, quando vem uma exaustão, elas ficam no chão, né? Então, o mercado, né, tanto empresarial quanto empreendedor, ele traz muitos desafios, né? Falando de mulher em especial, né, existe uma sobrecarga, muitas vezes, de papéis, de atividades pessoais e profissionais, né? E se não tiver esse autocuidado, se não tiver uma prevenção a esse estresse, ela pode chegar a um esgotamento. Sim. Né? Então... Sim. Eu também queria abordar uma questão, né? Com o advento da internet, das redes sociais, potencializou algo que já fazia parte da sociedade, né? Hoje, a gente lida com uma sociedade com muita pressa, né? Porque também vivemos essa facilidade de tudo à nossa disposição, né? Então, temos como resolver questões bancárias num clique do nosso celular, né? O acesso ao contato com pessoas perto ou longe. Então, claro que isso é benefício, né? Veio como benefício para a gente, mas temos visto um exagero, né, com o uso dessas ferramentas, sabe? E a exposição que passamos a ter com redes sociais, né, potencializa, como eu falei, esse transtorno, né? Então, eu vejo pessoas ansiosas só por verem, por exemplo, que a amiguinha viajou e ela não, né? Porque aquela situação foi bem sucedida e ela não teve uma resolução de uma questão pessoal. Então, vem de toda a frente, né? Então, eu acredito que hoje nossos consultórios estão cheios, né, com essa demanda, essa e depressão, né, Carol? Eu acho que depressão continua sendo um carro muito forte aí nos transtornos mentais e ansiedade. Tá? Mas a ansiedade, na minha opinião, além de tudo que ela já falou, para a mulher, então, né, papéis, várias funções, além disso, a mulherada gosta da vitrine, né? Da vitrine do Instagram. Então, aquilo gera ansiedade. Né? Então, eu acredito que o aumento dessa demanda tem a ver com isso também. Excesso de estímulos, né, também. A própria parte neurológica, né? Nós não somos preparados para receber tantos estímulos. Né? Então, a gente tem que lidar com estímulos internos, que são os próprios conflitos, que são os próprios medos, as próprias ansiedades, as crenças distorcidas da realidade. Né? Fora a pressão midiática, a pressão externa, o comparativo. Tudo isso gera um estresse, uma sobrecarga no cérebro e adoece. E a Ruth comentou um assunto, um ponto importante, que é a questão da pressa.
E eu vejo que isso para a gente na área que traz essa ansiedade, né, para esse novo mundo do digital que nós vivenciamos, ele potencializa muito, né? Eu acredito que nós não queremos esperar. Exato. Né? Então, eu acredito que você querer resolver tudo ao mesmo tempo, você querer ter o resultado, né, muitas vezes de um cliente, você fica naquela ansiedade. E o quanto isso traz também o excesso, né, do trabalho, que você fica sem saber ali uma resposta. E aí vem o burnout, que eu acho que vem sendo um assunto tão tratado hoje, né, do que muitos profissionais estão passando, né, que é esse excessivo, né, esse que também a Carol comentou, que eu acredito que é muito importante. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para mim mais sobre essa questão, assim, da pressa, como que seriam hoje alternativas que nós mulheres poderíamos ter para tentar encaixar melhor esse caminho, e como nós poderíamos também evitar de chegar a ter uma crise, um ápice aí, como é o burnout, né, dentro desse cenário que nós estamos vivendo. Então, se vocês pudessem trazer para a gente um pouquinho sobre esses caminhos, eu acredito que seria muito interessante para a gente dar os próximos passos. Recentemente, eu dei uma aula sobre essencialismo. É um tema que eu amo, né? E o que é essencialismo e o que não é essencialismo. O que é ser essencialista e o que não é ser essencialista. Então, a própria palavra essencial, né, já nos diz o quê? Aquilo que é prioritário. E a questão da pressa, desse volume de coisas que a gente vem buscando, né, ela nos tira dessa função de sermos essencialistas. E nessa aula eu conversei com os alunos, né, estavam falando assim, o que é essencial já está na sua vida. No leito de morte, por exemplo, né, quando uma pessoa está se despedindo da vida, ela não vai se preocupar quanto dinheiro ela tem na conta, quantos seguidores ela tem no Instagram. Ela vai se preocupar em ter um último momento com as pessoas, as conexões que ela fez ao longo da vida. Isso é essencial. O que é essencial? Você, sua integridade física, moral, emocional, espiritual. E é essencial as conexões que você faz. Mas, com essa pressa, com esse mundo fast, muita correria, muitas necessidades que não são exatamente necessidades, mas são crenças, né, de que são, nós nos tornamos não essencialistas. Então, a gente ocupa a nossa vida com coisas, né, que poderíamos, por exemplo, deixar para lá. Né? Mas, pela conveniência, muitas das vezes, dizer um não para alguém, seja para um parente, seja para um chefe, ou seja para um cliente, para um paciente, né? Isso gera em nós, a gente acha que precisa dizer aquele sim, dizer não é um constrangimento. Eu me lembro de uma vez que eu estava com uma enxaqueca muito forte. Né? E quando eu tenho enxaqueca, eu fico derrubada. Sim. Mas essa enxaqueca começou num horário de atendimento. Eu não fui para o consultório com enxaqueca. De repente, lá para as 4 horas da tarde, eu estava com enxaqueca. Mas eu não cancelei as consultas. Eu estou falando de mim porque é muito importante falar da gente, sim, né? Como isso se aplica a nós. Sim. Eu não cancelei as consultas. E aí, para piorar, ainda entrou uma de urgência, né? Uma paciente minha me ligou e falou, eu estou com um amigo aqui de trabalho que está com uma urgência, ideação suicida, não sei o quê, você pode atender? Eu deveria ter dito não, mas eu disse sim, pela urgência. Então, é essencial que eu atenda, porque ele precisa de mim. Não sei o que aconteceu, atendi esse paciente, mas eu estava no ápice da minha dor, da minha enxaqueca, e já era 8 da noite, o horário que tinha disponível para ele. Quando ele entrou na minha sala, eu disse assim, olha, eu não estou me sentindo muito bem, eu vou precisar, talvez, sair da sala, porque a enxaqueca, quando dá uma crise, ela gera enjoo, né? E a gente precisa ir ao banheiro, enfim. E eu acreditava, Camila, Carol, que ele poderia se sensibilizar e dizer, não, tudo bem, então você pode ir, a gente marca outro dia. Eu acreditava nisso. Mas nada, ele ficou ali, eu fui ao banheiro, no meio da sessão. Não. Voltei, estragada, né? Imagina. Sim. E quando eu voltei, eu falei, me desculpa e tal, tentando conduzir ali a sensibilizá-lo, mas não, ele estava com a urgência dele, era necessário, eu é que devia ter pensado em mim, você está entendendo? E aí o que aconteceu? Eu fiquei até o fim, dali eu fui para o hospital. Do meu consultório para o hospital dava mais ou menos uns
2,5 km. Perto, né? Até relativamente perto. Só que eu parei 5 vezes para vomitar. Quando cheguei no hospital, eu precisei de cadeira de rodas para entrar para a triagem. Na triagem, eu vomitei novamente. Nossa. E eu saí do hospital 3 da manhã. Porque precisei ficar em soro e tudo mais. Ali eu tomei essa decisão. Não é essencial. Porque o não para ele, o sim para ele é um não para mim. Você está entendendo? A troca. E o quanto para você chegar nessa decisão, que tem que ser interna, eu acho que tem que ser de dentro para fora, você precisa passar por isso. Sim. E eu acho que isso na nossa vida, né? E como empreendedora eu vejo que acontece, porque é o não como psicóloga, como profissional, que você estava ali perante a sua profissão, mas também aos nãos que a gente tem que dar no decorrer dessa trajetória, né? Então, que vão ser necessários, que você vai ter que passar pelo um enjoo, como você passou, foi para um hospital, e aí, agora, será se a Ruth não vai pensar 2 vezes? Já Vai. pensei. Já pensou e Várias tomou uma e decisão. várias vezes, com e aí, certeza. como foi importante o do não pro sim? Não É é para a mim questão mesmo, dos limites, né? Pra você. né, Camila? É a questão dos limites. Dos limites. Né? Porque a gente tem muitos estressores. Tem os internos, autocobrança, perfeccionismo, autoexigência. E tem os externos, o que está te demandando. Sim. Né? Então, no nosso caso, os pacientes urgentes, quem encaixa mais um, então dá mais um. Né? Em outras áreas, tem E a outras. saúde mental, que lida com... Você tem que estar bem. Sim, pra exatamente. atender. Você não é um robô, Não você é é um robô, uma psicóloga, né? Então, saber os nossos limites. Se conhecer o suficiente para saber aonde que é o meu limite, ter uma firmeza, ter uma segurança para falar hoje não. Né? Então, tem esse equilíbrio entre o descanso, equilíbrio entre o trabalho, descanso, lazer, família. Isso é uma prevenção ao estresse. E, Carol, isso é um ponto importante que você trouxe. E como ele também te faz chegar ao burnout, não é isso? Porque Sim. é a falta do não? Exatamente. Sim, é um dos motivos. Porque o que acontece? A gente é feito para sofrer estresse. O tempo inteiro a gente sofre. O que é o estresse? É o teu organismo fala assim, ó, um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Inclusive, fisiologicamente isso acontece. É adrenalina, vai um pouquinho mais. Cortisol. Só que a gente tem um limite. Então, adrenalina, chega uma hora que o teu corpo fala, você não está aguentando mais. Vai mais um pouquinho? Libera cortisol. Aí te dá mais um gás para você continuar. Só que o cortisol, a longo período, começa a baixar a tua imunidade. Aí você começa a ficar doente, começa a vir os transtornos mentais, de ansiedade, síndrome do pânico. E aí o exagero ainda de mais estresse, mais exposição ao estresse, burnout. Sim. Entende? É isso que acontece. Então, a gente tem que saber o nosso limite para saber eu consigo até aqui. Né? Então, até onde que está o meu equilíbrio, até onde que eu não estou enchendo mais o copo do que esvaziando esse copo. E como que você, dentro de uma consulta, vocês conseguem, né, identificar que esse paciente ele já está chegando naquele copo cheio, para não chegar a ter uma crise ou chegar nesse ápice, né, que é o ápice ali do estresse? Como que é identificado e quais são também o tipo de tratamentos que vocês, né, passam a fazer com eles dentro do dia a dia? Dicas que vocês puderem dar, né, Claro. em relação a Sim. isso. Claro que cada caso é um caso. Né? Exato. Sim. A princípio, quando um paciente chega, a gente escuta a queixa, só que queixa não é demanda, né? A queixa é onde está aparecendo a dor. Eu estou sem dormir, por exemplo, não consigo mais dormir. Eu estou com uma compulsão alimentar. Isso é uma queixa, né? A demanda é o que sustenta, o que está por trás dessa queixa. Então, a gente faz uma anamnese, a gente escuta esse paciente, a gente entende o contexto da vida dele. Né? Geralmente, eu pergunto como anda a família, as finanças, como a rede de apoio que esse paciente tem. E aí, ele vai trazendo os elementos, né? Eu me separei, né? Por exemplo, ou perdi o meu emprego. Então, os estressores que ela falou, né, internos e externos, ficam evidentes. E a gente começa a perceber. A gente faz uma linha do tempo e entende como esse paciente era ativamente antes daquele momento que ele apareceu na clínica. Quando ele apareceu na clínica, ele vem com essa queixa urgente. Mas antes disso, existia um outro comportamento, né? Existia um outro funcionar ali. Então, a gente percebe que ele funcionava de um determinado jeito e, de repente, ele não funciona mais, ele não tem mais energia, ele não interage mais. Escolhe o isolamento é um sintoma comportamental. Não quero falar com pessoas, não quero ver pessoas. Então, você percebe que essa pessoa realmente está chegando no entornado do copo. E, Carol, qual o caminho, dentro do que a Ruth te comentou, que vocês já identificam ali na consulta que está chegando naquele limite do paciente? Aí, como vocês
buscam aí alternativas para eles saírem dessa crise? Primeiro a gente identifica um conjunto de sintomas, né? Então vou falar alguns deles aqui e a gente percebendo todos esses juntos e o contexto de vida, a gente consegue identificar. Então, problemas persistentes de pele pode ser uma das questões, problemas no sono, problemas sexuais, dificuldade de desacelerar, de parar, de desacelerar para dormir, não sente mais tanto prazer, não sente tão seguro diante da sua própria competência, começa a questionar se eu sou capaz, começa a questionar os seus valores. Entende? Então, essa pessoa entra esse e muitos outros, tá, Camila? Sim. Entre conjuntos de sintomas que a gente consegue identificar que essa pessoa está chegando perto do esgotamento. Né? Então, assim, começa aos poucos deteriorando algumas visões que ele tem de si mesmo. E né? aí atitudes dentro, clinicamente, como que vocês analisam que podem começar a ajudá-lo a sair desse copo cheio e esvaziando aos poucos. Sim. Além do não que a Ruth trouxe aqui, que é uma grande dica, né? Você passar a dizer não no momento que você não está bem, no momento que você sabe que chegou no seu limite. Então, como é importante você saber onde chegou no seu limite, mas assim, quais são outros caminhos também que a gente pode... A gente trabalha muito autoconsciência primeiro, né? Entender qual é o teu momento de trabalho, o teu momento de família, o teu momento... Trabalhamos propósito, né? Porque muitas vezes as pessoas estão correndo e estão indo para algum lugar aceleradamente. Para quê? Nem para onde. Tem de onde? Tá correndo para quê? Mesmo isso, né? Então a gente trabalha toda uma questão assim de existencial mesmo da pessoa, do ser dela, do propósito dela, né? Tipo, faz um trabalho também de mudança de estilo de vida para que fique mais equilibrado, para que fique mais saudável para essa pessoa. Passinhos pequenos. Sim, e os estressores. Né, os estressores externos, muitas vezes, a gente não tem controle, né? Você não tem controle se você tem um chefe abusivo, você não tem controle se tua empresa está passando por uma crise financeira, você não tem parcialmente um controle. Né? Então, o que a gente tem controle, a gente trabalha para modificar. O que a gente não tem controle, a gente precisa aceitar e buscar mecanismos de estratégias para lidar. E uma delas é porque tem pessoas que nem buscam profissionais, como, né, da área da psicologia. Eu vou fazer terapia, tem aquela questão do estereótipo. Não preciso, eu sozinho, vai dar tudo certo, né? Então, é para loucos. Então, para fracos, né? Eu acho que isso mudou muito, principalmente por conta da pandemia, porque as pessoas viram que ou elas buscavam ajuda, ou de fato ia existir uma... Né, a saúde mental, eu acredito que ela foi muito... na verdade, ela sempre foi algo que sempre existiu, né? As pessoas tinham que sempre cuidar da sua saúde mental. Mas depois da pandemia, elas começaram a ver. Ou eu busco alguém da área profissional para poder nos ajudar, ou seja você empresário, ou seja você de qualquer negócio que você atua hoje. Então, virou uma necessidade. Mas, assim, essa consciência, eu acho que... principalmente agora no mercado empresarial, buscar um profissional qualificado, que ele entenda principalmente esses assuntos, o que faz essa análise de base, você chegar nesse ápice, ele é muito importante, você conhecer sobre isso, né? Ontem eu assisti uma reportagem na Globo News e estava falando de que hoje, com a ferramenta da IA, muitas pessoas estão recorrendo a inteligência artificial como terapeuta. Depois vocês podem buscar. Foi ontem essa reportagem, Globo News, por volta das 20 horas, essa reportagem. E tinha uma pessoa que deu um depoimento que passou por uma situação de estresse no trabalho, perdeu uma função no trabalho, ficou e teve um filho atípico na mesma época. E ele não recorreu ao profissional, recorreu à inteligência artificial. E aí estava uma discussão sobre isso, né? Alguns especialistas, o próprio conselho se posturou e tudo, né? Que, infelizmente, né, muitas pessoas elas banalizam a profissão, né? Elas não, como eu te falei, para loucos mudou, mas não, ainda continua. Tem gente que tem preconceito tem pessoas que fazem terapia e não comunicam que fazem terapia. Eu tenho pacientes assim. Porque tem receio de se mostrar vulnerável, que precisa de ajuda ou de, enfim, apoio, né? Ou vão usar recursos, né, alternativos. E eu escutei um profissional ontem falando exatamente o que eu penso. Né? Nada substitui a escuta humana, nada. Né? E isso vai se tornar cada vez mais fácil de acontecer.
Porque hoje nós temos esta ferramenta à nossa disposição. Mas a gente pode utilizá-la como um suporte, mas não como substituindo. Então, como ela falou, como que você identifica? Autoconhecimento. E autoconhecimento não é um processo fácil de fazer sozinho, não dá. E nem tecnológico. Nem tecnológico. Você precisa de alguém. Alguém que se preparou, que estudou, né? Então, a gente realmente aconselha, né, que terapia não é coisa de luxo, não é luxo, é necessidade, né? Nós fazemos terapia, nós precisamos dessa ferramenta, nós utilizamos isso também como uma ferramenta para nos ajudar, nos apoiar, né? Imagina. Então, e Carol, além de tudo, né, isso que a Ruth também trouxe para a gente, como que você enxerga também, na tua visão, né, esses outros caminhos também que podem ser vistos, né, dentro dessa, quando você dá o primeiro sim para a terapia, né, porque eu acho que você precisa dar, porque depois que você entrega o sim, você nunca mais deixa, né? Quando eu dei o meu primeiro sim fazem anos, nunca mais deixei, porque eu acredito que não é você ser vulnerável, pelo contrário, eu acho que é te dar mais força para você se autoconhecer, você ser autorresponsável pelas decisões que você toma, e como você tem um profissional junto com você, como você vai ser mais forte, porque você tem com quem trocar, porque muitas vezes fica buscando, eu vou conversar com meu esposo, eu vou conversar com minha irmã, vou conversar com minha mãe, vou conversar com meu pai. E às vezes o outro não tem o profissionalismo que vocês têm, né? O conhecimento, as técnicas que vocês têm para poder dar um direcionamento. Muitas vezes vai dar aquele conselho ali que você pode seguir quando você vê. Aí, se você estava no fundo do poço, você ficou mais ainda. Porque às vezes a própria pessoa que está te dando conselho, ela também não está bem. Hoje é uma troca que é isso, né? Tem várias questões aí, né? Uma coisa a ser pensada é que a atuação da psicologia, ela não é só técnica, não é só teoria. Tem muita, né? A gente faz um estudo continuado desde a formação e nunca mais para. Mas tem uma parte que é o raciocínio clínico, que é você ligar com a história da pessoa, que é você ligar com as coisas que ela já passou, com as fortalezas que ela tem para passar pelos desafios e com as fragilidades. E isso é específico de cada pessoa que chega no consultório, né? Então, você não vai achar num livro, você não vai achar na IA. Entende? Então, e vale muito a gente pensar também que uma pessoa que vai buscar, às vezes, com uma queixa, como a Ruth falou, uma questão, mas ela tem muitas áreas na vida dela. E não adianta a gente pensar, nossa, é só essa questão. Não é, tem todo um circuito ali de rede de apoio ou não. E isso conta muito para a pessoa, né? E muitas vezes também aquela pessoa ela não vai ter essa rede de apoio, né? Muitas vezes você vai para alguém e você fala do como você se sente, essa pessoa te dá, faz isso. Para de frescura, isso é moleza, né? E o profissional é limitante já. Total. Você é limitado. E o profissional de psicologia muitas vezes é aquele que vai te falar, não, peraí, vamos pensar a estratégia juntos. Ou vamos chorar junto. É isso. Né? Eu acho que cria uma troca, né? Muito genuína. E vocês falaram sobre a inteligência artificial, tanto que, né, a Ruth trouxe aí um conteúdo que veio da Globo News. E como nós estávamos conversando em outros episódios, como a inteligência artificial, ela pode vir, sim, para ela complementar um trabalho técnico. Então, vocês acreditam que também, sim, a inteligência artificial, eu concordo com vocês, não substitui, eu sou dessa mesma né, afirmação, eu acredito nisso. Mas como que vocês veem que a inteligência artificial, ela soma dentro do negócio, né, dentro da profissão de vocês como psicóloga? Eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né? A gente faz a avaliação de uma bateria de testes, traz um diagnóstico para a pessoa. E com a inteligência artificial também trouxe ferramentas de elaboração de texto, de correção de texto, né, de informações da parte que a gente não domina a princípio, né, que a gente domina a psicologia, mas o português, né, as regras gramaticais, essas coisas não, então até nesse sentido traz também. Sim. Né, pode trazer algum auxílio nesse sentido. Fora né? que também fornece artigos científicos que não estão no nosso domínio, torna mais fácil, né, o acesso à pesquisa, né? Com certeza. Então, assim, a ciência muda muito, porque psicologia é ciência e profissão, né? E muda muito, né? O tempo todo. A humanidade está em evolução o tempo inteiro. Então, há muitas coisas que da formação até hoje já a gente precisa de atualizações, né? E eu acho que a inteligência artificial nos capacita para isso, nos ajuda com essas ferramentas. E como é importante, seja a área de atuação, né, seja a área de saúde, eu acho que a área jurídica, a área financeira, buscar entender um pouco melhor, se abrir ao conhecimento, né? Porque
muitas vezes é como vocês são boas profissionalmente na parte de psicologia, de entendimento, de entender esse paciente, porque não é somente superficial, vocês entram dentro de uma intimidade para poder buscar os pontos certos, né, para o tratamento, mas como ter essa abertura para uma ferramenta como a inteligência artificial, de somar com vocês, de complementar. Eu vejo como isso, né? Sim. E legal. E um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é muito visto assim por nós, mulheres empresárias, que a gente vivencia, que é o medo, né? O medo de arriscar, o medo do novo. Como a gente pode quebrar essas barreiras, né? Como vocês enxergam dentro da análise, né, profissional de vocês, que é algo que nós mulheres, antes de empreender, temos esse medo, e empreendendo temos medo mais ainda, né? Porque o primeiro medo será? Tá, vamos agora ser empresária, ok. Aí vem logo o universo dentro de nós, mulheres empresárias, que passamos. Decisões, o que nós temos que fazer, vamos fazer essa parceria, vamos investir, não vamos investir. E aí isso é o medo se conectando com o estresse que vai chegar num ápice. Então, tudo se interliga, né? Então, como na área da psicologia, né, da terapia, enfim, que vocês são especialistas, vocês enxergam como esse medo da mulher, assim, como que pode ser encarado isso, né? Uhum. O medo, a princípio, ele deveria ser protetivo, né? Ele deveria ser assim, eu posso ir até aqui com segurança, com cautela. É isso, ele deveria trazer uma cautela, né? A questão é quando esse medo, ele exacerba. Ele passa do limite de um medo gerenciável, e ele passa a ser um medo que nos faz parar. Então, o medo, ele pode trazer alguns mecanismos, né? Então, um deles é evitação. Eu evito aquilo que me dá medo. Se eu evito o que me dá medo, eu vou aceitar uma decisão que pode colocar algo em risco. Eu vou gerenciar pessoas se eu tenho medo de lidar com pessoas. Eu vou fechar contratos se eu tenho medo terrível de errar. Eu vou ousar se eu tenho medo. Então, o medo, ele pode ser protetivo, ele pode ser cauteloso, mas ele também pode ter essa outra faceta dele, que é de paralisia. Né? Então, diante de uma empresária, né, com tantos desafios e com áreas que elas não conhecem e com coisas que nunca fizeram, fora a carga emocional, mental que já trazem do passado, que muitas vezes não vão conseguir, que mulher não pode, que ela precisa de apoio para dar certo, toda essa carga junto pode trazer um medo muito grande. E esse medo paralisa. Esse é o problema. Que legal. E, Ruth, onde você enxerga que podemos chegar aí nesse medo, mas ao mesmo tempo a gente conseguir dominá-lo? Dominá-lo. Para começar, como ela falou, o medo é uma emoção básica, uma emoção primária. Então, não há quem não tenha medo, certo? É uma emoção básica do ser humano. Então, assim, muitas vezes eu vejo até pessoas se sentindo inferiorizadas porque elas têm medo. E quantas vezes eu já cheguei para colegas minhas de profissão e disse, calma, eu também tenho. Ah, você não tem, você é muito corajosa. Sim, mas coragem não é ausência de medo. Não conseguir controlar o medo. Coragem é você indo controlando o seu medo, exatamente como você falou. Nossa, então, mas essa frase eu achei incrível. Coragem é você controlar o seu medo, né? Você sabendo que tem os riscos, mas você se joga. Atuar apesar do medo. Não, então, isso passa pela aceitação, Camila, da nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos. Uma das piores ideias ou posturas que um ser humano pode ter é ignorar a sua vulnerabilidade, né? E a gente sabe aquela ideia do super poder, super mulher. Não somos. Jung, né, fala, que é um dos teóricos, ele fala que nós temos luz e sombra. A gente aceita muito bem a luz. A gente aceita muito bem as coisas positivas, os nossos valores. Mas e a nossa sombra a gente ignora. E esse é o nosso pior erro. Porque é justamente lá que a gente pode cair. Então, se eu aceito que sou vulnerável, que eu tenho medo, que eu preciso de pessoas, que eu não preciso dar conta de tudo, aí eu começo a trilhar uma jornada, um caminho de sucesso. Então, passa por essa aceitação. Porque enquanto tem gente que não admite que tem medo. Tem gente que tem medo de descobrir o medo que tem. Exato. Não tem. Entende? Não quero nem pensar. Eu vou seguindo minha vida, não sei se eu tenho medo, eu não vou, não quero. E quando você vê, você já está ali no medo. Olha só, se você entrevistar
as maiores empresárias do país, até fora. E elas serem honestas, todas elas vão dizer que começaram com medo. Todas. Porque o medo é uma emoção básica. É inerente, não É tem como inerente ao tirar. ser humano. É. Então, o que a gente precisa é entender o contexto, tá? É claro que com muita responsabilidade. Então, assim, eu estou entrando numa área perigosa para mim, então eu preciso recuar. O medo Que é o protetivo. Medo protetivo. Excelente. Agora, não. Eu preciso analisar, agora, racionalmente, não emocionalmente, as condições que eu tenho naquele empreendimento, né? Em que rede eu tenho de apoio, porque rede é muito importante. Está aí, né, a gente fazendo aqui network por isso, né? Porque a gente precisa disso. Dessas conexões. Ninguém sobrevive sozinho. É isso. Ninguém. Eu levei tempo para aprender isso. Mas Mas hoje eu pratico isso, porque é extremamente importante. E qual resultado dá Nossa. quando você tem um network com áreas que te complementam para te dar visão, né? É. Então, assim, e uma coisa, né? Um assunto legal que eu gostaria de trazer, vocês duas são psicólogas, especialistas na área, e também são empresárias. Então, assim, falamos de burnout, falamos de ansiedade, falamos do medo, falamos da importância do não, né, da importância de buscar ali um profissional de qualidade para poder te ajudar a sair dessa crise. E me falem como empresária. Hoje, Carol empresária, Ruth empresária. Ruth já deu aqui uma dica que foi difícil ela conseguir enxergar quão importante ela ter outras, né, esse networking aí dentro do negócio dela. Me falem vocês, assim, como empresária, o quão desafiador é, né, vocês terem dado esse primeiro passo de ter a própria consultória, a própria clínica, né, que vocês têm. Inclusive, vamos deixar aqui o @, né, para poderem aí conhecê-las ainda mais. Mas qual foi, assim, esse principal desafio de vocês? São vários, né? Foram vários. Vamos falar alguns. Foram vários, os mais importantes. Mas eu acredito que o concílio, né, de vida pessoal com vida profissional, né, esse dizer não sempre é difícil, ainda mais que a gente já tem esse ímpeto de ajudar, de auxiliar, né? E o desconhecimento também de algumas áreas, né, são um desafio. Então, de marketing, né, de exposição digital, a parte financeira, contábil, né, enfim, N áreas que a faculdade nem menciona. Né? Que você tem que viver na prática, ou errando, ou tendo uma Exato. visão, que é o que a gente também está entregando nesse momento para as mulheres hoje que estão empreendendo, de buscar né, profissionais da área que a gente muitas vezes não domina. Sim. Né? E você começar do zero, né? A gente começa Sim. com um paciente, né? Você começa com E foram tantos nãos que você tem. Sim, tantos nãos até chegar lá. Então, assim, a persistência, a dedicação, a capacitação continuada, né? Fazer rede de apoio, fazer parceria com outras colegas, aprender com profissionais mais experientes, né? E, claro, buscar no mercado pessoas que entendam das áreas que você não entende, porque a gente não consegue entender de tudo. Qualificadas, sem dúvida. Né? Entende? Então, assim, são muitos desafios, mas acredito que esses elementos fazem com que a gente ouse, que a gente vá além, né? Então, ter uma visão também de onde que você pode chegar. Né? Tudo começa com uma mentalidade, a mentalidade de você ter sucesso, a mentalidade de você ser capaz. Não ser excelente ou perfeito em tudo, mas ser capaz de aprender. Ou como empresária ter aquela visão de que tem as áreas dentro do seu negócio que precisam ser cuidadas. Ok, eu não domino essa área, mas eu sei a necessidade de ter um contador, então eu vou contratar um contador. Eu, por exemplo, sou uma psicóloga, muitas vezes eu tenho facilidade com o digital, mas se eu não tenho, eu vou buscar uma pessoa da área de marketing. Exato. E assim você conseguir identificar já é uma maturidade de negócio, né? De você como empresário. Eu vejo que para você chegar nesse momento, você tem que passar pelas dores de tentar fazer um vídeo e dar tudo errado. Ou muitas vezes você fazer um investimento incorreto, você ter um prejuízo, né? Então, ou perder algum contrato, então até precisar de um jurídico. A gente só sabe da importância muitas vezes da área quando você sofre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso pensando na minha história. Né? É exatamente o que você quer, né? Como que eu lidei com isso. Desde o princípio, eu tinha muitas dificuldades, né? Normais. Para começar, eu não me formei jovem. Eu já era mãe, inclusive. Minhas filhas eram pequenininhas. Nossa, desafiador, porque você ainda conseguisse, né, se profissionalizar após ser mãe, que tem uma dedicação, né, extrema. Muito grande. Então, eu já tinha essa questão. Para dali na balança junto com a minha visão, né, de empreendimento. Eu sempre tive um desejo de ter uma clínica. Eu sou psicóloga, tendo em consultório.
tudo bem, sobrevivo disso, está ótimo. Mas a minha visão de ter uma clínica era oferecer, né, onde eu estivesse atendendo, um espaço que tivesse uma visão multidisciplinar, né, onde facilitaria para alguém, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, ela vai fazer terapia, mas também vai fazer uma avaliação. Tem uma fono, tem uma nutricionista, você está entendendo? Mas isso era um desejo do meu coração. Eu comecei na profissão como psicóloga e só atuando ali na clínica, no atendimento clínico, que eu quero dizer. Né? E aí, é óbvio que eu não tinha recursos para implementar uma clínica. Sim. Só que tem uma coisa que vem comigo desde pequenininha, é que eu sou muito visionária. Eu tenho uma questão assim de olhar um cenário caótico e enxergar soluções. Oportunidades. Incrível. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. E isso claro que aparecia, né, um cenário caótico e eu vendo oportunidades. E aquilo que eu falei, de maneira responsável, entendendo o tempo certo de agir, né? E aí eu tenho algo dentro de mim que é perseguir um sonho. E eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar. Né? Não é fácil, a jornada não é fácil, mas se você tem um sonho, né? Agora eu vou falar para o público, né? Sim, claro. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, se tem algo que cresceu com você, né? Vá atrás, porque é sobre isso, entendeu? Mas eu tenho dificuldades. Quem não tem medo? Quem não tem dificuldades? E, por conta disso, eu fui amadurecendo isso dentro de mim, né? E, no momento oportuno, eu desbravei e realizei o sonho de ter um espaço multidisciplinar. Mas o sonho ele tem a ver com um propósito. Sim. Então, se você não definir o seu propósito de vida, porque eu tenho esse propósito definido desde pequenininha. E sem propósito, como você vai lutar? Vai para onde? Você precisa lutar, o que acontece, né? Camila e Carol? A gente vai ficando como baratas tontas, sabe? Sim. Aquela coisa de vem para cá, desculpa usar esse termo, mas foi o que veio aqui agora. Mas a gente vai andando de um lado para outro perdidos, sabe? Muitas das vezes a gente, como você falou, a gente faz um investimento que é perdido porque não é aqui meu lugar. A gente vai para outra direção, faz outro investimento de tempo, de afeto, de dinheiro, perde novamente, porque você não sabe onde quer chegar. O seu propósito. Então, quando você define um propósito, né, como dizem, né, para quem não sabe para onde ir, qualquer vento, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, então tudo começa por aí. E então, o propósito, eu vejo que para você descobrir o seu propósito, você precisa se autoconhecer. Exato. Sim. Porque se você não se conhece, você não vai conseguir identificar o que você quer lutar. Sim. Qual é a causa que você defende, qual é o caminho que você quer seguir. Então, eu vejo como uma dica que nós podemos dar para mulheres que não sabem qual propósito seguir, se conheça. Sim. Né? E você pode se autoconhecer também não só com profissionais também da área, né, da psicologia, mas também hoje temos ferramentas que podem te ajudar a identificar a forma que você pensa, como age, o que te faz te dar ousadia, o que te faz levantar da cama. Sim. Porque o propósito não é só o que vai te dar o dinheiro. Claro que o investimento, tudo que você vai ganhar é muito importante, a ambição é importante. Mas como eu vou lutar por algo que eu acredito se eu não me conheço? Sim. Né? Então é muito isso que a Ruth trouxe. Então eu vejo como é importante a profissão de vocês e eu agradeço muito por ela existir, para nos fazer enxergar isso, nos olhar para dentro, porque hoje a gente vive num mundo tão acelerado que a gente deixa de olhar para dentro e a gente fica olhando só para o que eu quero na minha conta bancária. Ok, você quer na sua conta bancária, mas qual é o caminho que você vai fazer para chegar lá? Eu posso falar algo sobre isso? Sim. As pessoas fizeram do dinheiro uma pessoa. Personificaram o dinheiro. O dinheiro é uma construção, porque o dinheiro é consequência deste propósito, né? Deste caminho que você faz. Então, quando a gente fala de números, é óbvio, gera ansiedade, gera preocupação, né? Como é que está a minha conta? A gente precisa disso para sobreviver, né? Não tem como fugir Não disso, tem como sim. fugir. Mas a gente precisa colocar o dinheiro no lugar dele. Ele é porque se eu faço o que eu faço com propósito e bem feito, é uma questão de consequência. O dinheiro é consequência. Você não concorda? Concordo, totalmente. Porque se não for desse jeito, a gente é como água, né? Você consegue reter água na sua mão? Não, vai escorrer. Porque você vai perder.
E vai perder por quê? Vai perder dinheiro, tempo e afeto? Porque tá dirigindo isso para coisas que não frutificarão na tua vida. E a parte do financeiro é algo que me pega, que eu acredito que para outras mulheres também, porque ele traz essa ansiedade, porque a gente quer tudo para ontem. E muitas vezes você lutar por um propósito, você tem que saber que tem tempo. Exato. Né? O tempo tem um para processo construir. a ser feito. Existe um processo para chegar lá onde você deseja. Eu costumo muito falar assim que o carisma, a tua reputação, a tua ética, elas podem te levar para o sucesso. Sabe? Mas o que vai te manter lá é a persistência, a decisão, é você lidar com suas falhas, é você se conhecer. É você saber que apesar de, eu posso me manter lá. Que por mais que vai ser desafiador, por mais que eu vou receber nãos, por mais que eu vou receber sims, mas eu sei que a gente vai, né? Eu vou chegar persisto. lá. Então, essa visão, ela é muito importante. Mas tem que ter o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, você não... Um empresário de sucesso pode conversar com qualquer empresário de sucesso ou empresário de sucesso. Eles sabem aonde quer chegar. Exato. E você planeja, você tendo um propósito, eu concordo. O propósito, ele é, com certeza, a nossa visão para seguir em frente. E quando eu me formei, eu já coloquei no meu coração que eu não queria trabalhar para ninguém. Por quê? Porque tem uma questão, né, que acontece nos bastidores que eu não gostava da ideia, né? E aí, recém-formada. Então, eu desejei muito. Eu vou te falar por que eu defino que dinheiro virou pessoa e onde eu quero que ele fique. Ele não é uma pessoa na minha vida. Ele não vai ser nunca. Então, eu não tinha recurso financeiro. Recém-formado. Não tinha nada. Não tinha condições, eu não tinha apoio financeiro. Então, eu corri atrás. Aí, conversando com uma amiga, eu falei, nossa, eu queria tanto montar um consultório, simples que seja, né? E aí ela foi e falou, eu tenho uma amiga que é dona de um prédio, não sei o quê, vamos lá. Aí, chegamos lá, adorei o espaço. Só que ele era bem rústico mesmo. E por isso que eu falei que eu sou visionária. Eu olho e vejo a coisa pronta, sabe? Sim. Quem entrasse lá não ia ver o que eu vi, mas eu vi. Sim. Eu vi e persegui. Porque você tinha um propósito. Exato. E aí, né, eu falei assim, puxa vida, mas eu sou recém-formada, eu nem tenho paciente ainda. Será que você não pode baixar esse valor? Tem que falar com o meu pai, que é o dono. Me passa o telefone dele. Propósito, estou perseguindo o meu... Nem tudo é dinheiro. Você está entendendo? É oportunidades que você vai tentando enxergar. É isso que ela falou. Você tem seus recursos internos, resiliência, persistência, determinação. Isso vai te levar onde você quer. Sim. A gente está falando para mulheres empreendedoras, né? Então, é sobre isso. E aí, eu falei, me passa o telefone dele. Aí, falei com ele. Ele é o dono de muita coisa em Cotia. Muita coisa mesmo. E não vou citar o nome dele aqui. Sim. Eu falei, fulaninho, muito prazer, meu nome é Ruth, eu sou psicóloga. Menos de um mês. Aliás, antes da colação de grau. Isso foi em dezembro, eu colei grau em janeiro. Olha, você vê, no início de dezembro. Eu sou psicóloga, estou me formando no próximo mês. E gostei de um espaço seu ali, naquele endereço. E era uma das melhores salas. E a sua filha me passou seu contato porque o valor do aluguel é X, né? E eu queria ver se o senhor pode me dar um desconto. Não, mas o X que ela te passou não é Y, era mais do que o X. Eu falei, então, agora que a gente precisa conversar mesmo. Porque ela me passou um valor abaixo do mercado. Aí ele falou, mas o que você faz mesmo? Eu falei, eu sou psicóloga. Mas você sabe que sua profissão é linda? Aí ele começou a conversar comigo. Aí ele falou, ele perdeu um filho por suicídio. Aí foi uma consulta ali, sabe? Vínculo. 50 minutos conversando com o senhor. Ele falou, eu vou fazer, sabe o quê? Eu te dou 6 meses de carência. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, o quê? O senhor vai me dar... você é muito útil, vai ser muito útil lá. E aí eu fechei esse contrato. Eu não tinha dinheiro para comprar um móvel. E aí, perseguindo. Aí, ganhei R$1.000 naquele dia, naquela época, né? De uma amiga. Falou, toma aqui, então, para te ajudar. Eu falei, R$1.000? O que eu vou fazer? Um estofado é 1.000 e pouco, como é que eu vou comprar? Aí, eu fui no outlet, consegui, naquele dia estava em promoção, comprei 3 poltronas.
Olha. E ainda sobrou R$100. Incrível, né, gente? Não é falácia, é verdade. É verdade. E aí a Carol Eu acompanhou. acompanhei. Acompanhou. Aí ainda consegui comprar um tapete. Eu falei, tá lindo o meu consultório. 3 poltronas Olha. e um tapete. Fui na loja de MDF, baratinho lá, e comprava os mesinha, tudo de MDF. E eu mesmo pintava. O chão era horrível, era encerado. Eu ficava de joelho naquele chão, raspando aquilo ali, para tirar aquela cera verde horrível. Mas passo a passo evoluindo, com o meu propósito dentro de mim. Então, por isso que eu falo, o dinheiro ele não vai ocupar o lugar de uma pessoa na minha vida. O dinheiro, ele é algo que é consequência do meu trabalho. Entende? Então, se eu sei para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, eu vou chegar, porque eu tenho ali dentro de mim, todos nós temos, né, esses recursos internos, essas forças pessoais, que é o que nos socorre. Por exemplo, na pandemia, né, percebemos, né, de modo geral, que, inclusive, hoje mudou muito a questão de seleção, de recrutamento, né? Hoje as pessoas são selecionadas pelas forças pessoais, não mais pelas suas formações. Porque na pandemia percebeu-se que quem foi criativo sobreviveu melhor. Isso é força interna. Sim. E assim, essa história, ela me vem muito, assim, que eu acredito que toda empresária, ela vai ter uma história, vamos dizer assim, de sobrevivência. Né, Ruth? Assim, eu acho que a sua história ela vai ser muito inspiradora para outras mulheres que pensam em desistir, porque não tem ali o seu recurso, né? E que a gente muitas vezes, eu quero ir no banco, eu não consigo. Eu não tenho uma família que vai me dar um suporte. Mas você não começar, né, buscar parceria, como o networking nesses momentos de início de negócio, como ele é importante, porque você falou, olha onde começou a tua jornada. Sim. Ela começou com o contato de uma amiga que tinha uma sala que você chegou lá e onde tudo fluiu. Então, o networking, ele é muito importante dentro de qualquer início, porque é como você falou, o dinheiro, ele sim tem a sua importância e tem que sim olhar para ele com um certo zelo e cuidado, mas ele não pode substituir aquilo que você está buscando, que é o teu propósito, né? Então, eu acredito que isso aí sim vai ser muito válido. Eu me vi em muitas situações do que você trouxe, porque realmente empreender não é fácil, empreender como mulher, menos ainda, e no Brasil, menos ainda. Então, assim, nós temos vários obstáculos, né? E aí eu queria também aqui, pra gente encerrar um pouquinho desse bate-papo, dessa troca que foi, assim, incrível, da Carol. Como foi a Carol empreendedora, né? A Ruth trouxe aí. E agora, só antes de passar pra Carol, Ruth, então, e hoje você tem uma clínica. Tem uma clínica. Que começou com essas 3 poltronas e um tapete que hoje você meu joelho ralado lá, raspando a cera do chão. E aí fala aí só o que isso se transformou para você hoje. Interessante você perguntar isso, porque, inclusive, a clínica nasceu num período onde eu estava vivendo uma situação pessoal muito difícil. Não era nem previsto que aquilo fosse acontecer. Nasceu no meu coração, mas ela foi criada ali naquele momento. Então, hoje, eu tenho uma clínica que temos um médico, temos 5 psicólogas comigo, né? Temos a neuropsicopedagoga, né? Tem um ATO. Então, hoje a gente é multidisciplinar, né? Essa clínica fica localizada lá perto próxima à prefeitura de Cotia, mais lá para o centro, né? E ainda não está do jeito que eu quero. Mas já está aí, bem. Tem forma já. Eu sou assim. Quem me conhece sabe. Tem um imóvel na rua da clínica que eu passo lá e falo, você vai ser meu. E palavra você vai ser meu. E palavra tem poder. Você entende? Então, assim, eu entro naquele espaço, eu olho para a minha história e eu falo, tá aqui. Não é mais um sonho. É concreto. É concreto. Entende? Mas ao longo de pouquíssimo tempo. Mas não é porque eu tenho recurso financeiro para isso. É porque é isso que eu estou te falando. Os recursos internos que eu tenho foi que tanto nas conexões quanto na minha busca por esse propósito, é que me fizeram chegar lá. Estamos crescendo, né? Estamos ainda estruturando muitas outras coisas. E eu sei que vai ser uma clínica que, quando eu fiz a pesquisa do nome e tudo, né? E eu mandei fazer a logo, a pessoa da gráfica falou assim, é uma franquia? Eu falei, vai ser. Olha aí. No dia que eu fui imprimir, né, vai ser uma franquia. Um dia, né? Incrível. E é isso, porque eu não...
Não é uma coisa irresponsável, é uma coisa com o pé no chão. Eu faço passo a passo, mas eu nunca deixo de olhar para frente. É isso, excelente. E aí, Carol, agora queremos lhe ouvir no sentido, como foi desafiador para você o mercado empresarial? Foi bastante desafiador, né? Eu fui mãe muito jovem, fui mãe aos 19 anos, né? Com minha filha com 4 anos, eu vim para São Paulo. Você é De Curitiba, né? De Curitiba. Então, quando ela nasceu, eu larguei qualquer possibilidade de estudo. Eu falei, não dá, eu preciso me concentrar aqui no que eu vou fazer agora. Então, casei com um filho pequeno e viemos para São Paulo. Então, assim, eu até queria uma outra área, aí depois eu mudei de ideia, entendi que o meu propósito era ajudar as pessoas, eu queria fazer direito. Aí eu falei, não, depois de muito conversar com pessoas, com meu pai e tal, falei, não, entendi que o que eu quero é ajudar as pessoas, mas no desenvolvimento delas e não na lei. E aí mudei, então, até tinha passado em direito aqui, mudei para psicologia. E foi desafiador, porque aí eu tinha uma filha de 7 anos e uma filha pequena, recém-nascida. Aí eu falei, bom, agora eu vou estudar. Falei, não dá com uma filha recém-nascida. Então eu fiz todo um planejamento com meu marido. Falei, quando a mais nova tiver 5 anos, eu vou fazer faculdade. E assim, como eu tive algumas frustrações nesse meio do caminho, né? Tinha um plano e aí tive que refazer meus planos inúmeras vezes, por mudar de cidade, por N questões, eu tive que aprender a me reinventar. Então, eu aprendi a sonhar depois. Né? Porque eu achava que no início, puxa, não vai, depois daqui não vai, porque eu já estou começando muito tarde, com filho. Então, o que dá é o que dá, é o que tem aqui. E, para minha surpresa, né, as coisas foram desenvolvendo, eu fui estudando e fui buscando mais, fui tentando, fui ousando, fui conversando com gente para dividir sala, fui atrás do negócio e foi crescendo e foi dando certo e eu comecei a sonhar. Falei, bom, acho que agora eu não quero mais ser uma psicóloga só de consultório, eu quero fazer mais coisas. E aí que eu comecei a produzir outros sonhos. Né, de ter também uma clínica, eu ainda não tenho, ainda estou no caminho, mas de fazer uma equipe, que já estão começando, né, de fazer outros campos da psicologia, como a neuropsicologia. Nossa, que é bem inovador. Que é um serviço, né, um outro serviço prestado e também molde de paixão. Então, essa foi a minha história. Então, passei por vários perrengues também, de deixar a filha mais velha, que era uma ainda pequena, com uma filha mais nova, para poder fazer estágio, de dividir, né, a questão da atenção delas, de casa, para daí conseguir estudar. A gente tem que ler muito na psicologia. Então foram esses equilíbrios e desequilíbrios da jornada, mas que está valendo muito a pena. Que legal. E hoje você, então, tem uma equipe também junto com você? Começando a formar uma equipe, que legal. E um ponto que eu me identifico muito, que ambas, né, conversamos sobre a maternidade, que a gente busca empreender para ter mais tempo com os filhos. Mas eu me pego muitas vezes nessa né, vamos dizer assim, nesse pensamento que eu trago, porque, pelo contrário, eu vejo que nós, como empresários, a gente pensa nos nossos filhos, porque eles são tudo na nossa vida. Eu acho que eles são os nossos combustíveis para a gente querer, né, fazer dar certo. Mas também é um olhar para nós mesmos. Né? Eu vejo que... porque muitas vezes a gente fica ausente com eles, né? E em projetos, por exemplo, que agora... eu estou trazendo e por conta do propósito eu estou abraçando, né? Porque vem aquela questão de ousadia. Várias mulheres, ai meu Deus, mas vai dar tudo certo, porque a gente tem um propósito. E ele olha assim, mamãe, você tá indo dormir todos os dias, que horas? Eu ali, né, programando tudo, e ele enxerga isso. Eu acho que os nossos filhos veem o quão vocês, né, passaram por tudo isso, nas suas diversidades, né, em cada um com seus desafios, mas o que eu vejo que para vocês eu levaria vocês olharam para vocês também. Sim. Né? Sim. E que bom que deu tudo certo e que tá dando. E que vão vir muitos desafios, que sejam desafios para crescer ainda mais, né? E termos muito mais sucesso. Né? A rede de apoio nela é muito importante, a gente tem uma mentoria, a gente tem contato com profissionais especializados, mais experientes e tal. Mas tem uma coisa que a gente não mencionou, que eu queria mencionar, que é o seguinte, que é o autorreconhecimento. Né? Porque às vezes você vai ter um apoio social, e esse apoio social é variável, sempre é social, sempre é variável, às vezes vai ter, às vezes não vai ter, mas você reconhecer o teu esforço, você reconhecer o que você fez. Se não tiver mais ninguém, seja você a aplaudir-se de pé. É isso. E vamos aplaudir. Muito obrigada pelo convite, estar aqui, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigada. E que vocês que estão nos assistindo possam aí
se inspirar, né, nessas histórias e se autoconhecer, que eu vejo que são 3 pontos muito importantes: autoconhecimento, o seu propósito e lembrar que o desafio sempre vai existir. O desafio sempre vai existir, mas como você vai lidar com o desafio e com o medo é que vai ser a chave do teu sucesso, não é isso? Então, tchau, gente, até a próxima.